Dia de perguntas e respostas. Então, eu vou selecionar as perguntas aqui da caixinha de perguntas para a gente conversar. Não tem tema, pode perguntar o que quiser e a gente vai conversando em cima das perguntas de vocês. Ó, a Fê Ribeiro, Craft. O que fazer quando entram vários pedidos no mesmo dia? Isso aí, feliz, fica feliz. A questão dos pedidos no mesmo dia, quando tu tá já, no momento que tu tá pegando o pedido, tu já tem que ir ajustando a tua agenda, tá? Por exemplo, se tu iniciou o dia com 7 dias de prazo de entrega, vamos supor, tá? Só que aí, lá no meio da tarde, tu percebeu, cara, se eu pegar mais encomenda agora, eu não consigo entregar em 7 dias, porque o que eu peguei de encomenda até agora já... A gente tem que ir pegando as encomendas e já projetando aquele prazo ali que a gente vai ter para fazer. Aí, a partir das próximas, ali tu vai dizer, meu prazo de entrega é de 10, 15 dias, porque tô com a agenda cheia. A gente tem que ir ajustando o nosso prazo de entrega de acordo com o volume de encomendas que a gente recebe. Então, a gente já tem que pegar a encomenda. Eu sempre fiz assim, eu falava com a cliente... E eu anotava o contato da cliente numa primeira agenda. Esse pedido dela só ia para a agenda de produção mesmo para contar para prazo de entrega depois que ela pagasse o sinal. Então eu avisava, olha, agora, enquanto eu tô falando contigo, o prazo de entrega é de 15 dias. Porém, ele começa a contar a partir do pagamento do sinal. Então, se outras pessoas fizerem o pagamento do sinal na frente, pode ser que a gente tem que estender um pouquinho esse prazo, porque vai depender do fluxo de pagamentos aqui para minha agenda de produção. E aí é assim, a gente tem que ir ajustando. Muito bom, esse é um problema bom que a gente tem para resolver. Ué. Você indica um livro de copy? Olha... Que nível de tu já estudou? Tu já estudou alguma coisa sobre copy? Qual é o nível de conhecimento que tu tem já? Porque aí depende, tá? Tem livros excelentes de copy, eu tenho alguns ali, mas deixa eu ver. Se for iniciante, tem um do Paulo Macedo, que é A Arte de Escrever para o Web, que ele é bom, é um livro pequeno, porque copy, quando a gente se aprofunda, dá um pouco de nó na cabeça, mas esse livro, ele tá lá. Depois eu posto ele nos stories. A Arte de Escrever para o Web, eu acho que é bom se tu estiver iniciando a estudar sobre isso. Carla, posso fazer sapatinho de tecido cetim? Não sei se tu tá no curso de sapatinho. Se tiver, lá dentro do curso tem uma aula ensinando a dublar o cetim para fazer sapatinho, tá? Pode fazer sapatinho de qualquer tecido. Só que cada tecido vai ter seu grau de dificuldade, tá? Então, todos os sapatinhos do curso eu ensino em tecido, em tricoline, tecido 100% algodão. Mas se tu já tem habilidade, e ensino também dentro do curso a fazer a dublagem do cetim para poder usar, para fazer os sapatinhos. Mas se tu já tem habilidade, tu pode usar qualquer tecido que tu quiser para fazer. Linda a cor do meu cabelo hoje. Hoje meu cabelo... Sim, eu deveria ter lavado ele ontem à noite. Só que ontem à noite estava muito frio. Ele tá assim, desse jeito, né? Mas que bom, fico feliz. Arte Monte. Carla, bom dia. Você usa viés do próprio tecido? Ele é mais difícil, né? Colocar... grande maioria, eu uso os dois, tanto industrializado quanto do próprio tecido, depende da peça. Ele é mais difícil de colocar, eu não percebo diferença na hora de aplicar. Tem que passar ele, né? Tem que dar o formato para ele antes de levar para aplicar na peça. Eu não sei. Eu nunca senti diferença assim, mas não vejo diferença. A minha opinião é essa, né? Pode ser que para algumas seja mais fácil ou para seja mais difícil.
A Dani Delton, que aborda esse novo curso. Qual novo curso? Eu não lancei nenhum curso novo. A gente abriu algumas inscrições. A gente abriu vaga para mentoria, abriu vaga depois para o curso de finanças, mas todas já encerraram. A gente já fechou, tá? Agora a gente vai só dar atenção para as alunas lá para depois poder abrir novas turmas. Ali Milani, bom dia. Consegui fazer minha inscrição ontem. Muito feliz por aprender contigo todos os dias. Seja bem-vinda. Hoje eu vou ter. Quem entrou nessa turma de finanças que a gente abriu agora, rapidinho assim, eu vou terminar a live, eu vou liberar um link lá dentro do curso para a comunidade de alunas. E eu vou liberar os outros módulos, tá? Só que, por favor, não assistam às aulas como se fosse uma série da Netflix. Não assistam só as aulas. Vocês têm que fazer os exercícios, tem que passar para o próximo módulo quando o primeiro estiver bem entendido, porque o próximo vai depender do conhecimento do anterior. Então, se dediquem. Depois a gente vai marcar as aulas ao vivo. Sandra Carla, alguma dica para colocar o cursor no zíper mais rápido? Olha, eu só corto uma pontinha do zíper. Deixa eu pegar se eu tenho o zíper aqui. Eu comprei zíper. Deixa eu... Só um pouquinho. Só um pouquinho. 2000 anos depois. Mas é a que está à mão. Ó, tem um retalhinho de zíper aqui. Um cursor. Um cursor da Cultivar. Olha, o que eu faço? Aí, tá assim, né? Aí eu vou tirar uma pontinha desse dentinho aqui, ó. Vou pegar Ó, eu cortei aqui. Aí eu vou tirar fora essa pontinha aqui. Vai ficar assim, ó. Será que nessa posição eu vou conseguir? Ó, vai ficar assim. Aí eu vou encaixar primeiro nesse lado aqui que tá maior. Ó, encaixei primeiro nesse lado que tá maior. Aí eu vou encaixar nesse outro lado que tá menor. Ó, encaixo o outro lado que tá menor aqui. Meu Deus. Aí eu vou segurar aqui em cima. Não vai dar certo, parei. Errou! Vamos tentar fazer assim, ó. Encaixar aqui o outro lado que tá menor. Vou segurar as duas pontas aqui em cima, ó. E aí vou puxar. Deu pra entender? Artes. Agora para o inverno, pode ser usado o tecido carneirinho dentro dos coletinhos? Será que incomoda perto do rostinho do bebê? Se for o antialérgico, pode usar, tá? Esse tecido ele é usado até em cobertores também. Tem algumas cobertinhas que usam esse mesmo tecido na parte de dentro. E se for o antialérgico, só confirma, né? Quando for comprar, se ele é antialérgico, aí pode sim. Só que se não for, não arrisca, tá? Amara, Carla, existe diferença de tricoline, um mais engomado que o outro? Tenho medo de venderem errado. Olha, existe, tá? Existe a diferença no processo de tingimento. O tricoline mesmo, quando ele é produzido, quando ele é fabricado, porque a base, o que é a base do tecido? É a trama, né? Tem fábricas, tem 4 fábricas no Brasil, todas elas ficam em Minas Gerais, que fazem essa trama, a tecelagem do tecido. E ele sai dessa fábrica cru, como se fosse, sabe? Sem estampa. E aí ele vai dividir para as fábricas que a gente conhece como fábricas de tecido, que são as marcas de tricoline que a gente conhece, ele sai todo igual da mesma origem, tá? E ele é distribuído para essas fábricas. E aí, cada uma vai usar um processo de tingimento para colocar a estampa. E aí pode ser, sim, que alguns fiquem mais engomados do que outros pelo processo. Só que, gente, tem também, nesse meio do caminho aí, tem a popeline, que não é um tricoline. É 100% algodão também, só que a trama dela é maior e ela é mais durinha, ela é mais áspera. Só de no tocar o tecido a gente já sente que ela é um pouco mais durinha. Porque hoje em dia as fábricas, as melhores, assim, né? As fábricas com mais qualidade, elas já saem de fábrica
pré-lavados os tecidos e com material químico para proteger o tecido de traças, enfim, para ele poder ficar nos estoques sem as traças roerem, né? Corroerem. Então ele já sai de fábrica pré-lavado com esse material químico para proteção do tecido, para ele poder ficar no estoque, sem danificar. E ele não é tão engomado assim, não. Tecido de qualidade, assim, tecido bom, não é tanto. Tem alguns, por exemplo, é que eu tô sem aqui agora, mas tem alguns que eu percebo que quando tem muita estampa, muitas cores, ele acaba sendo um pouco mais engomadinho, parece, né, do que os tecidos que são menos, que é outro tipo de estampa, mas tem sim. Eu acho que eu já respondi. Gente, Ali Milani. Carla, me tira uma dúvida. O tempo de produção é apenas quando estamos costurando ou desde o começo da peça que estamos... Gente, essa pergunta aparece com frequência, tá? Se eu não compro o corte pronto já só para fazer a peça, eu tenho que colocar tempo naquela etapa da produção? Sim, conta como janela de produção. Eu pego um tecido para eu transformar ele numa peça, eu tenho que primeiro marcar, riscar, isso tudo já é produção, já tô cortando ali o tecido para fazer aquela peça que eu preciso. Então sim, entra na janela de produção. Eu só vou contar como produção só o tempo que eu estiver costurando se eu já pegar os tecidos cortados, senão não, senão entra como janela de produção também. É uma etapa, né, da produção. A Vera, Carla, eu assisti as aulas várias vezes, mas não consegui fazer o cálculo reverso. Vera, quem é aluna, tem a comunidade de alunas. Ah, tu entrou agora, tu é da mentoria ou do curso de finanças? Agora, não conseguiu fazer o cálculo reverso. Tu tentou fazer? Tu tentou colocar na ponta do lápis mesmo ali, fazer a conta? Ou tu só assistiu a aula e não conseguiu entender? Porque às vezes eu assisto a aula, não consigo entender, mas quando eu vou fazer a conta acompanhando a aula, começa a ficar mais claro para mim. Então, Carla, eu não consegui entender. As dúvidas não podem ser assim, gente, porque daí eu não sei o que tu não conseguiu entender, nem em qual etapa. Tu tem que fazer a conta e me dizer, Carla, a partir desse ponto aqui, eu não consigo mais ir adiante. Não sei como que eu tenho que somar aqui, mas tem que me mostrar qual é o ponto onde está a dúvida para que eu consiga esclarecer isso para te entender o processo todo. Tá? Não pode ser uma dúvida assim ampla. Dizer, eu não entendi o cálculo reverso. Eu vou dizer, assiste a aula de novo, porque tá explicado lá. Agora, se tu me disser, cara, eu fiz a conta, somei isso com isso, e a partir daqui eu não consigo entender. Aí eu vou conseguir te explicar de uma outra forma que não esteja na aula para tu poder entender. Então tem que me apresentar a dúvida pontual, gente, que senão eu não consigo esclarecer a dúvida. Cris, comprei o curso de finanças, porém ainda não produzi nenhuma peça para venda, pois sou costureira faccionista e não tive tempo ainda. Vai funcionar para mim como? Vai funcionar para ti que tu vai simular uma conta ali de tempo e depois quando tu fizer, tu vai incluir nessa conta o teu tempo real. Nesse primeiro momento, tu consegue aprender o cálculo, tu consegue aprender o contexto, né? Tu consegue aprender o como. Quando tu fizer, tu vai substituir esse número que tu usou para simular pelo teu tempo de produção real. Nos vídeos também chamou bem mais atenção e já apareceu mais clientes. Eu tô atrasada aqui. Deixa eu ver. A Nádia, hoje a motivação está embaixo. Como contrariar isso? Gente, tem dia que a motivação vai estar embaixo mesmo e a gente vai fazer com motivação baixa mesmo. Sabe, sim, as pessoas às vezes romantizam o trabalho. Tem dia que a gente não vai estar motivada. Não é a motivação que nos faz superar, é a disciplina. E a disciplina te faz agir apesar da baixa motivação. Tem dia que a gente não vai estar legal mesmo. Quem é que acorda bem todos os dias? Ninguém, gente. Isso aí não existe. Tá? Ninguém acorda bem, ninguém acorda
uhul, motivada, ninguém acorda, ai, louca pra trabalhar todos os dias. Isso não acontece, gente. A gente tem a vida da gente acontecendo, tem problema, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa e tem dia que a gente não vai estar afim de fazer. E aí a gente tem duas opções, ou a gente não faz, ou a gente tem disciplina de fazer mesmo quando a gente não tá com vontade de fazer. Ponto. Não, gente, não tem romantismo nisso, tá? Trabalho é trabalho, seja ele fora ou seja ele em casa. Se tu estivesse trabalhando fora e tu não tivesse motivada, o que que tu ia fazer? Tu ia te vestir desmotivada, tu ia te maquiar desmotivada, tu ia pegar um transporte desmotivada e ia trabalhar desmotivada mesmo. É a mesma coisa, gente. Pode ser que aconteça alguma coisa ao longo do dia que melhore aí um pouco o teu ânimo, mas vai ter dia que é assim mesmo. Não tem muito o que fazer quanto a isso. A gente não consegue, gente. A gente é seres humanos. Calcinha de cetim, gente, pode, consegue. Se tu tiver habilidade para trabalhar com cetim, porque a calcinha não dá para dublar, né? Aí tu tem que ter habilidade para trabalhar, porque é um tecido nobre, é um tecido mais difícil, é um tecido fino, né? Então, mas pode sim, pode fazer com o tecido que tu quiser. A Tati Peretti, Carla, no começo da tua trajetória de costura, você sempre soube calcular o preço? Não. Acho que lá no inicinho, deixa eu me lembrar. Acho que o cálculo, assim, do jeito que eu faço hoje, porque o cálculo foi melhorando, tá? Eu sempre tive a preocupação de, de calcular, tá? Mesmo que não fosse o mais correto possível, mas eu sempre tive essa preocupação. Mas assim, do jeito que eu faço hoje, eu faço de uns 4 anos pra cá, um pouco antes de eu me separei em 2017, eu comecei assim a me preocupar mais com os detalhes de precificação lá em 2016, um pouquinho antes. Porque antes de me separar, eu fiquei um ano planejando, programando, né, criando uma estratégia para poder fazer aquilo ali, né? E foi quando eu me dei por conta que eu tinha que cuidar do meu dinheiro. Aí eu tava construindo reserva e aí eu tava, enfim, né? Precisava desse. E foi quando eu comecei a estudar melhor. Então eu fui ajustando algumas coisas. Embora eu já fizesse uma precificação, tinham coisas como, por exemplo, transporte, que eu não levava em consideração, não levava em consideração manutenção de máquinas, essas coisas. E, e aí eu fui ajustando esses detalhes, assim, mas do jeito que eu faço hoje, eu comecei, assim, a abrir a minha cabeça para isso, foi lá em 2016. A Valéria falando de livros, você vai conseguir fazer o Clube do Livro no YouTube? Vou sim, só tô esperando eles liberarem lá, porque eu acho que tem um delay, né, quando bate 100 mil, pro sistema da plataforma te... E acho que eles esperam um pouquinho pra ver se tu também não vai perder seguidores, pra ver se tu não alcançou aquele número só pra fazer alguma coisa ali, ou enfim, vai perder. Acho que eles têm um delayzinho ali. Comprei o curso, mas ainda não sei como entrar. Qual curso, gente? Olha, para acesso, a gente tem um e-mail que é suporte@ateliercarlanoronha. Esse, a gente não responde esse e-mail, tá? Esse e-mail serve somente para enviar os links de acesso dos cursos. Então, sempre que tu tiver com eu perdi meu link, eu não sei como acessar o link, deu erro no link, qualquer coisa assim, tu vai lá, escreve um e-mail com o título ali suporte, escreve também suporte no campo de mensagens e envia para suporte@ateliercarlanoronha.com. Tu vai receber uma resposta automática. Não é alguém que vai lá escrever uma resposta para ti, tá? Uma resposta automática com todos os links de acesso dos meus cursos. Aí tu vai clicar em cima do curso que tu quer acessar e vai fazer o login com o e-mail e senha que tu usou lá na hora de fazer a inscrição. O livro Gatilhos Mentais aborda sobre copy. Aborda, mas não completamente. É uma parte, né? Eu tenho esse livro também. Mas é bom também.
Comprei o curso de sapatinhos, do curso de mentorias, já estou vendendo, graças a Deus. Ah, muito bom! Ai, gente. Por quantos sapatinhos você fez para começar a publicar? Estou no terceiro sem condições de postar ainda. Bom, meu primeiro sapatinho que eu fiz na vida, eu fiz ele costurado à mão. Foi o primeiro que eu fiz na vida, eu costurei à mão. E eu já postei. Eu fiz e já postei. Aí depois eu comecei a fazer costurado à máquina, só que ainda não sabia muito bem assim como os detalhes. Mas já comecei a fazer, já comecei a postar. Eu não sei quantos precisa fazer, depende. Os meus primeiros sapatinhos também não ficaram muito bons, não eram o que são hoje. Mas já fiz, já postei, já fui divulgando o que eu fazia, já comecei a vender. Pode colocar viés largo nos sapatinhos, não vai ficar com o mesmo acabamento, porque é uma peça pequenininha, né? Vai ficar, mas dá para colocar, dá. Qual o nome do tecido para fazer a fraldas? É pano de mão? É fraldas. Tecido de fralda mesmo. Uniarts Baby. Carla, vou comprar uma máquina e parcela em 12 vezes. Inclua a parcela nos custos fixos? Não. Parcela de máquina é investimento, sai da margem de lucro. Então, tu já vai ter que colocar na tua meta a parcela dessa máquina. A primeira etapa do capital... A meta, né? A gente faz a meta com a meta mínima. E a meta mínima não inclui margem de lucro. Mas nesse caso, quando a gente já tem compromisso com a margem de lucro, a gente precisa incluir essas parcelas na nossa meta mínima. Tá? Se for aluna do curso de finanças, isso está explicadinho lá. Tenho etiquetas bandeirinha, mas acho meio grande para pôr nos sapatinhos. Qual é melhor? A palito fininho? Eu não coloco etiquetas nos sapatinhos, então não sei opinar sobre isso. Meus sapatinhos vão identificados assim, ó. Só um pouquinho. Meus sapatinhos vão com identificação só na embalagem, ó. Agora eu uso a caixinha, tá aqui a embalagem da Cultivar. Antes eu usava as tagzinhas quando era ateliê Carla Noronha e ia na embalagem. Eu não coloco etiqueta nos sapatinhos. Não sei. Aí eu não sei dizer. Eu já vi etiquetas nos sapatinhos nessa parte de trás. Já vi etiqueta aqui, né? Que a pessoa coloca assim, aí fica aquela etiquetinha aqui. E já vi aqui dentro também. Aí acho que vai de gosto mesmo, né? Vou deixar aqui minha caixinha. Aqui uma indicação feito... Não, foto... Eu não entendi o que ele falou. Foteiros... Eu não vou saber traduzir isso, mas aí a mãe Amável Ateliê deu uma indicação de perfil que ensina a fazer fotos. Já posso responder as perguntas de posicionamento ou não? Pode sim, as alunas já estão postando lá na comunidade de alunas os exercícios. Oh, que linda! Essa disciplina aprendi com você, mesmo sem vontade, já terminei o que tinha para fazer durante a manhã. Muito bom, Nádia. Tem horas que vai ser assim mesmo. O custo fixo também multiplica pela hora de trabalho, como a hora trabalhada? Sim, gente. O custo fixo, quando a gente faz a conta lá, a gente encontra um custo fixo por hora. Então, aquele custo fixo, ele é aquele valor que a gente encontrou, ele representa uma hora. Então, se for 1h30, 2 horas, a gente tem que multiplicar pelo tempo que a gente levou para fazer. Posso fazer sacolas de retalhos para entregas? Coloco o valor como o valor das embalagens. Eu acho que vai ficar muito caro, tá? Tu tem que aumentar bastante o valor percebido do teu produto, porque tu vai ter... Gente, não é porque é retalhos que é barato, tá? Porque tu vai levar muito mais tempo juntando esses retalhos, produzindo essa peça, tu vai ter que passar, tu vai ter que fazer... Enfim... Tu tem muito mais tempo produzindo uma peça de retalhos do que não é de retalhos. Então, tu economiza no material, mas tu tem ali um custo de produção, de tempo de produção. E aí pode encarecer o teu produto. Pode fazer, desde que tu inclua isso no teu preço.
procurando aqui Palitinho Baby. Palitinho Baby. Como é o seu hábito de leitura? Tem horários no dia? Ah, agora tá meio bagunçado isso. Mas eu costumava ler na parte da manhã. Então eu acordava mais cedo, aí eu lia um pouquinho, aí li um pouquinho depois do almoço, aí li um pouquinho antes de dormir. Eu gosto muito de ler, eu sinto falta. Agora tá meio bagunçado mesmo, sabe? Agora tem dia que eu nem consigo, tá uma bagunça porque tem muita coisa acontecendo. Mas eu sinto falta, sinto muita falta. Carla, você pode falar, por favor, sobre o processo de orçamento e fechamento de encomenda com a cliente? Queria otimizar o tempo desse processo, mas sendo ainda atenciosa com a cliente. A gente fez uma live inteira sobre isso. Eu vou tentar achar, ela tá no IGTV, mas a gente fez uma live inteira sobre isso. A Karine perguntou, Carla, você gastou muito do seu bolso no começo? Gente, eu comecei com uma máquina que eu comprei ela na promoção na época. Olha, deixa eu pensar assim, mas se eu não me engano ela custou R$192. Que era aquela Eugene, 8 pontos, sabe? Bem basiquinha assim. Coitadinha, ela costurava devagarinho, não tinha muita força, não trocava o pezinho. E eu comecei a fazer almofadinha, comecei a fazer coisinha com ela. E então foi esse o investimento de 192. E aí depois, claro, alguma coisa de material, tecidinho, coisinha, fazia coisa de feltro nessa época ainda também, porque costurava à mão. E antes de comprar a máquina eu já tava fazendo umas coisinhas, uns enfeitezinhos de porta de feltro. Depois, quando eu saí da loja, eu fiz acordo, né? Eu tava trabalhando na telefonia, daí eu saí de férias no último mês de gestação, emendei com a licença maternidade e daí depois da licença maternidade eu fiquei 2 meses sem ganhar, fiquei 2 meses assim em casa, sem ir trabalhar, sem ganhar nada também, porque a gente tem a instabilidade, né? A gestante só pode ser demitida depois de 6 meses do parto. Então, 4 meses eu teria que voltar a trabalhar para depois de 2 meses ser demitida. Eu conversei com a minha chefe. A gente ficou assim, eu fiquei em casa, mas assim. E aí depois ela me demitiu e aí eu devolvi a parte do. A gente fez um acordo, né? Então ficou pouco, assim, não ficou muito de rescisão. Aí paguei umas contas que a gente tinha. Comprei a CE5500 da Brother e foi isso, meu investimento. Ah, comprei uma tábua de corte, uns cortador circular, umas tesouras, umas coisinhas assim. E deu, uns alfinete. E depois do resto todinho foi... Aí a máquina de bordar eu comprei parcelado. E o resto todinho depois foi com o próprio trabalho do ateliê, que eu fui reinvestindo. A Vera, Carla, estou pensando em fazer peças mais voltadas para o dia a dia. Será que eu consigo vender no Insta? Vejo tantas coisas bem sofisticadas. Consegue, por quê? Porque tu vai trabalhar um posicionamento. Tem muito... Gente, vocês... não sei se vocês conhecem um perfil de roupa de bebê que chama Minimalista. É um perfil de roupa de bebê. São roupas super básicas, praticamente as mesmas estampas, não tem nada... É minimalista, né? O nome do perfil já diz tudo. E as coisas não são baratas porque são simples. As coisas não são baratas porque não são sofisticadas, porque não são enfeitadas. As coisas não são baratas porque são de boa qualidade. Então, isso não existe, sabe? Vai ter público para tudo. É por isso que eu falo para vocês sobre construção de posicionamento. Quais são os valores que a gente defende quando a gente faz a nossa comunicação? As minhas peças também não são sofisticadas. As minhas peças têm cara de infância, não tem cara de sofisticação. Então, a gente tem que... O que muda, o que manda no jogo é a comunicação que a gente faz em cima daquilo que a gente está produzindo, em cima daquilo que a gente está vendendo. Qual é a causa que eu Quais são os valores, sabe? Qual é a causa? O que eu vou comunicar? Não posso simplesmente fazer um produto, postar uma foto e deixar que eu adivinhe. Adivinhe o que eu quero dizer com isso. Eu tenho que dizer, gente. As pessoas vão repetir, o teu cliente ele vai repetir sobre o teu trabalho aquilo que tu fala sobre o teu trabalho. O que tu fala sobre o teu trabalho? Não sei. Então é isso, meu povo. Um beijo pra vocês.